Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje abordando uma vez mais um tema essencial, um tema que vai voltar muitas vezes no nosso programa, que tem a ver com a desintoxicação orgânica, né? E para falar disso, vocês já adivinharam, nós trazemos uma pessoa que é uma sumidade no assunto, parceiro do nosso programa, que é o Pedro Devay, que é naturopata, trabalha com recuperação de dependentes químicos, foi diretor da Clínica Oasis aqui em Curitiba e hoje é diretor do Devay Vida e Sabor, que é um espaço, um restaurante e um espaço de qualidade de vida maravilhoso que existe aqui em Curitiba, além de ser uma grande pessoa, uma pessoa espiritualizada, com um grande conhecimento, que vai nos ensinar muito uma vez mais. Tudo bem com você, Pedro? Tudo bem, Jamil. É um prazer estar contigo novamente. Prazer é todo nosso. Desintoxicação orgânica. Como é que nós podemos definir isso? Pois é. Se vai desintoxicar é porque tem alguma sujeira, tem alguma intoxicação, né? Mas a gente pode se intoxicar comendo, com alimentos, né? Vamos definir isso, né? Como é que a gente se intoxica? O que são toxinas, né? E cita exemplos aí de intoxicantes. Então veja só, Jamil, é importante essa sua pergunta. O que são toxinas? Toda e qualquer substância, seja ela natural, seja ela sintética, que foi inalada, que foi tomada, que foi mastigada e caiu dentro do nosso organismo, que venha irritar, que venha incomodar o nosso organismo, é considerado uma toxina. Ah, perfeito. Tá? Então é toda e qualquer substância, seja colocado sinteticamente ou naturalmente, dentro do nosso organismo, que vem atrapalhar o funcionamento das células, é considerado toxinas. Perfeito. Ok? Então, nós podemos falar, por exemplo, da alimentação. A alimentação intoxica? Intoxica, sim. Você quer ver um exemplo? Fim da Páscoa, você vai ter um grande atendimento nos hospitais gerais por doenças respiratórias. Não diga. Tá? Ah, é? Sim, porque ele vai fazer muito catarro, muito muco. Normalmente é uma época que aqui em Curitiba já está mais frio, tá? E aí é muito comum as crianças irem parar no hospital. Que coisa. Tá ok? E adultos também. Tem a ver com o excesso dos compostos químicos que estavam presentes no chocolate. E é importante lembrar o seguinte, ainda falando sobre toxinas, nós sabemos da importância das gorduras. As gorduras não são apenas vilões. Elas entram no nosso organismo, e elas vão ser metabolizadas e elas se transformam, por exemplo, em hormônios. É importantíssimo a gente ter os hormônios funcionando. Agora, imagine que eu tenho uma grande quantidade de gordura e que o organismo não use toda essa gordura e o excesso fique parado nas artérias ou para como tecido adiposo ou faz um cálculo na vesícula. Isso são toxinas. Ah, ok. São substâncias que estão presentes na alimentação e às vezes são alimentos saudáveis. Ah, é? Às vezes são alimentos saudáveis. Eu posso me intoxicar com alimentos saudáveis? Sim, sim. A pessoa fala assim, eu gosto de mamão. Ele come mamão em quantidade. Ah, sim. Chega um momento que o organismo não suporta mais. Tá? Perfeito. Claro que as intoxicações que nós trabalhamos, que leva as pessoas ao hospital... e é importante um dado, viu? A maior parte dos atendimentos em hospitais está relacionado com intoxicação. Intoxicação alimentar. Tá? Puxa vida. Então, assim, isso não é feito comendo maçã, não, sabe? Não é feito comendo banana, não. Isso normalmente é feito comendo alimentos mais pesados. Veja, é tão interessante que se eu fico nervoso, eu passei uma raiva no trânsito, ou estou com um problema no trabalho, eu fico nervoso. Adrenalina e cortisol em excesso. O excesso desses hormônios benéficos, que eles são benéficos ao meu organismo, agora em excesso são toxinas. Que tá? coisa. Então eu posso produzir intoxicação por excesso de atividade física, por excesso de alimentação. Atividade física, vamos voltar lá, como que excesso de atividade física pode fazer mal? Excesso de atividade física. Radicais livres. Tá. Lembra-se da dificuldade dos fundistas, jogadores de futebol, com pouco tempo eles acabam aposentando. Por quê? O excesso, em momentos, vai fazer com que forme os radicais livres, e eu vou usar eles como se fossem toxinas, porque eles vão
atrapalhar o funcionamento do nosso organismo. A gente sabe que ele é muito mais do que isso, mas vamos... Que coisa. E quais são os sintomas de uma intoxicação orgânica? Então, veja só, na intoxicação é muito comum cansaço físico, a pessoa sente-se constantemente falta de energia, falta de vitalidade. Normalmente a pessoa é mais pesada, ele se sente, nossa, empachado, a digestão é lenta, eu me sinto pesado, dores de cabeça, com isso vai vir irritabilidade, pode haver disfunções a nível de pele. Essa intoxicação pode se refletir nas articulações, gerando dores articulares, por exemplo. Tá? Então, N são os sintomas da intoxicação orgânica, tá? Mas são alguns deles. Isso pode se refletir de muitas formas no organismo, como colaborando num processo alérgico, colaborando numa artrose, porque o excesso da proteína veio competir com o líquido sinovial, em vez da articulação deslizar, agora sem o líquido e com ácidos ele começa a arrastar. Que tá? coisa. E isso se tornou uma toxina, vai adoecer a articulação. Puxa, quer dizer, você falou também, inclusive, nas emoções que podem intoxicar, Sim, né? Mas sim. a alimentação, sobretudo, né? Ela precisa ser balanceada e com conhecimento de causa, senão Sim. ela pode envenenar, pelo que você está falando. Com certeza. Mesmo os alimentos de qualidade, quando são utilizados exageradamente, eles vão se tornar toxinas no nosso organismo. Que coisa. E os hábitos do dia a dia que podem evitar a intoxicação, Pedro? Ok, então vamos lá. Um hábito que é importantíssimo. O principal solvente de componentes químicos no nosso organismo chama-se água. Certo. Então eu tenho que usar uma quantidade mínima de água todos os dias. Qual é essa quantidade mínima de água? Fala-se entre 2,5 litros, 1,8 litro, dependendo do tamanho, dependendo da necessidade dessa pessoa. Se ele é um doente renal, é claro, aí é outro caso, mas estamos falando de pessoas normais. Sim. Né? Então eu vou ter que usar aí por volta de 2 litros de água. Para quê? Para a água entrar dentro do organismo, não se ater ao estômago, ele vai até as fronteiras do corpo, vai até a pele. Fantástico. Passa lá dentro da célula, no líquido intracelular, ele ajuda a carrear para fora as toxinas que estão dentro da célula. Tá? Lembramos-nos sempre que, devemos nos lembrar sempre, né, que 70% do corpo humano é água. Né? É água. E a água, Pedro, ela ainda preferível aos sucos naturais, nesse sentido? É preferível aos sucos naturais. A água é sempre muito importante. Agora veja, Jamil, o que é um suco natural? Um suco natural, ele é natural e ele é integral. Você pega uma manga inteira, coloca no liquidificador com o mínimo de água e bate. E não usa peneira para coar. Ah, tá. Isso Como você não pôs água, você não precisa colocar açúcar. E aí entra um problema. Nós não fazemos sucos, nós fazemos refrescos. Olha, nas como nossas é que é isso, casas Pedro, nós hein? fazemos refresco. Me conta tá? melhor isso aí. Porque nós pegamos lá meia manga, colocamos em 1 litro de água e 15 colheres de açúcar. Pronto, acabou daí. E agora o suco que deveria nos fazer bem, tá? Ele não vai fazer esse bem todo. E às vezes, como você falou num programa passado, né, que fizemos, a pessoa acha que colocando adoçante, dependendo do adoçante, ela está continuando fazendo a se envenenar. Sim, né? Aí entra, tá? E quando falamos lá do ciclamato, do aspartame, são toxinas, tá? E principalmente que a pessoa não usa 1 ou 2 pinguinhos. Como que ele vem? Já viu? Não é incomum você ver as pessoas aperta. Porque senão eu não sinto gosto. Como que nós temos o nosso paladar assim muito deturbado, sem né? dúvida. Está todo errado. Pedro, aproveitando, né, o teu conhecimento, você é naturopata aí, né, tanta coisa importante você está nos trazendo. Para a pessoa, o líquido ideal para a pessoa é provavelmente os sucos e a água, né? A sua opinião, até eu já sei antecipadamente, mas sobre os refrigerantes, tanto os normais como os chamados diets e zeros, que teoricamente não teriam açúcar e não fariam mal. Ok. Então, quando nós paramos para ler os componentes químicos dos refrigerantes, corantes, umectantes, estabilizantes, ácidos pesados que são usados na limpeza, tá? Então nós vamos encontrar uma série de intoxicantes. O açúcar invertido, que você tem que tomar muitas vezes mais água para levar ele para fora, tá? Os corantes que
você toma um refrigerante escuro e nunca urina escuro. Sim. Nem sua escuro. Cadê? Está lá dentro da célula, intoxicando, tá? Então, quando falamos do refrigerante, eu não vou usar as minhas palavras, eu vou usar as palavras do Proteste. O Proteste é aquela revista, analisa vários produtos e foi analisar os refrigerantes. Quando terminou a análise dos vários refrigerantes, eles sempre escolhem a melhor opção, a segunda, terceira melhor e a pior opção. Feita a análise com os refrigerantes, eles colocaram que, tendo em vista todos os exames e testes feitos, não temos uma primeira opção. A nossa opinião é que ninguém deveria tomar refrigerante. Essas são as minhas palavras com relação ao refrigerante. E os chamados refrigerantes, bom, claro, né? Todo tipo de refrigerante, né? Mas e aqueles que se dizem zero? Light, diet. Pior né? ainda. Puxa vida, alguns piores do que o refrigerante comum. Ah, é? O ideal é se abster mesmo, né, Pedro? Isso, é se abster. Agora, se a pessoa faz questão, eu preciso de um refrigerante sem cor, né? Porque pelo menos foge um pouquinho do corante, mas o ideal é não ter. Entendo. É o suco de fruta, é um chazinho, tá? Quando nós fazemos um chá e colocamos na geladeira, um chá gostoso, não vamos falar de chá desagradável, né? Não vamos colocar um chá desagradável, mas vamos falar chás gostosos. Você pode fazer mescla, colocar na geladeira, e aí entra opções, a estévia, a planta estévia. Se você comprar a planta e junto com as plantas que você vai fazer o chá, você coloca algumas folhinhas dele, quando termina o chá ele já está doce, tá? A estévia adoça o chá. Você pode pôr na geladeira e tomar ele geladinho, se quiser, toma quente, como você preferir. Aliás, uma pergunta que eu ia te fazer, o suco que é feito, da forma como você ensinou, né? Com a fruta mesmo, né? Pouca adição de água, nada de açúcar. Se esse suco é deixado parado na geladeira, ele perde as propriedades? Sim, ele oxida. Ele tem que ser tomado na hora. Isso. Então. Por isso, o suco de caixinha natural de fruta não serve. Porque você esmaga a fruta, começa um processo de oxidação. Entendo. Então, ele já tem que colocar um antioxidante. Tá? Quando aconteceu a oxidação, há uma mudança de cor. Aí ele já tem que colocar um corante. Perfeito. Tá? Isso mexe no sabor, eles já entram com saboreante. O que isso tem de natural mais? Nada, né? Tá? Você já colocou substâncias tóxicas que são consideradas toxinas. E no caso do suco de uva 100% natural, que ali diz, pelo menos, não tem água, não tem açúcar, não tem conservante, não tem nada, ele que fica ali um tempo na garrafa. No sistema de garrafa é diferente, porque você consegue fazer, nós fazemos em casa, fazemos no restaurante quando é época do tomate, você pode fazer com suco, pode fazer com tomate, você faz o molho de tomate, tá? E coloca ou no forno, o vidro tem uma temperatura que ele suporta, tá? Ou no banho-maria você coloca o vidro lavado para ele estar fervendo. O molho quentinho você joga lá dentro, tá? E ele ferve dentro do vidro. Sim. E agora você vai e arrolha. Tá? Ali você não precisa colocar conservante. Perfeito, tá? perfeito. Ele vai ficar semanas, meses, sem estragar. É o sistema que é feito suco de uva. Então o suco de uva pode uva engarrafado, pode usar deixar sem medo. Sem nenhum problema. Se for de caixinha já não é o mesmo processo. Tranquilo. Aí o ideal é você se abster. Tá? Pedro, a gente que frequenta lá o seu restaurante, né, seu espaço que é maravilhoso, né? Até tem o nosso diretor aqui, o César, né? Ele sempre fala, né, que aquilo ali é o futuro da alimentação e realmente é de um sabor fantástico. Mas a gente vê que existe um protocolo ali de entrada, né? E esse protocolo já na entrada, você quando está lá, os seus colaboradores nos indicam um suco desintoxicante, o detox, né? Eu queria que você falasse desse suco, que é um suco verde que a gente toma e com um sabor, porque a pessoa fala, puxa, mas suco desintoxicante, o sabor deve ser horrível, e não é, é delicioso. Ok. Fala, então, apresenta ele pra gente. Lá nós fizemos um suco palatável, se ele não ficar gostoso as pessoas vão fugir, né? Então o que nós fazemos? Lá nós tiramos primeiro o suco de cenoura, que a cenoura é doce, ela é agradável, tá? Jogamos o suco de cenoura no liquidificador e agora entra folhas. Você tem que ter clorofila, tá? Então a couve é importante que esteja presente. Você tem que ter princípios amargos, tá? Lá naquele suco tem princípios amargos. Olha, e não parece porque ele é doce, né? Pois é. Mas é a mistura da cenoura, né? Que dá aquele gostinho. Mas ali nós temos sempre o radite. O radite, ele é daquele tom amargo, né? O radite que nós temos hoje é o cultivável, que é o dente de leão que o pessoal tira aí do mato, né? Sim.
Os princípios ativos são muito semelhantes. O dente de leão é Taraxicum officinale. O nome em latim Taraxicum quer dizer arruma desordens. Arruma desordens da onde? Do sistema digestório. Fígado, vesícula, pâncreas. Você estimula. Então esse suco ele serve para quê? Para limpar o teu organismo, para acelerar o processo digestivo, para colocar enzimas dentro do teu estômago, porque essas enzimas acelerarão o processo digestivo. Perfeito. Para não se sentir empachado depois da alimentação, tá? Para sentir Mas um em que bem-estar. quantidade e com que frequência eu posso tomar esse suco? Porque assim, de tão gostoso, eu gostaria de fazer uma jarra e ficar o dia inteiro tomando. Ok. Imagino que já não seja o ideal. Não. Porque aí ele vai ficar muito forte. Entendo. Porque para você ter uma ideia, aqueles copinhos pequenos que nós tomamos ali, Sim. você tem uma cenoura e meia num copinho daquele lá. Ah, tá? tá. Porque não há adição de água. É a água da cenoura. Da cenoura mesmo. É a água das hortaliças. Não se agrega água ali. Entendo. Tá? Nem gelo a gente coloca. No calor as pessoas pedem, coloca um gelinho, mas se colocar gelo você dilui. Entendo. Não fica um efeito tão saudável como poderia. Então, se você usa ali entre 50 a 70 ml dia, você já está colaborando para manter o teu organismo mais limpo, mais saudável. Né? Essa quantidade já é o suficiente. Posso usar mais? Posso. Mas não há uma necessidade de trabalhar com quantidade. Isso você faz num liquidificador comum, esse suco? Liquidificador comum. Existe alguma espécie ou família de cenouras que você recomenda? Sim, o que eu recomendo? Você vai comprar lá no mercado, lá no quilão, para fazer em casa. Você vai ver cenouras grandes e cenourinhas pequenininhas. Aquelas mirradinhas, né? Aquelas lá você vai comprar. Ah, tá. Porque ela está no cantinho ali do canteiro e o agrotóxico ali quase não passou. Tá? Por isso que ela ficou pequenininha. Tá? Mas é essa que eu quero. É essa que eu vou usar. Perfeito. Se você pegar a cenourona, deixa ela de lado. Ela não vai dar um suco legal e ainda é capaz até de te intoxicar, porque ela tem toxinas, né? Vamos cuidar disso. Quando você faz o suquinho verde, é importante que essas folhas sejam orgânicas, tá? Então a gente sempre usa as folhinhas orgânicas para atender esse processo de limpeza e não de sujeira, né? Não de fazer. Eu imagino que a pessoa que tem a oportunidade, tem a bênção de contar com um quintal e fazer uma hortinha, é melhor, né? Ou não? Sim, com certeza. Você viu a nossa hortinha lá? Sim, na entrada do restaurante do Pedro, né? A gente tem uma horta ali natural fantástica, Sim. que é o que provê, né? Sim, o que provê. O E restaurante. esses dias chegou uma pessoa muito cedo para almoçar, era 11h05, ela já entrou para almoçar, né? E a minha esposa, ela falou, escuta, você podia pegar 2 alface lá, porque vai precisar de mais alface. Eu fui lá, peguei o alface e fui entrando. Ela falou, não acredito, eu vou comer esse alface aí. Daí eu falei, você já está comendo esse alface aqui. Que bacana. Que lindo, que lindo. Então é tão bacana, Jamil, que a natureza, ela provê, num pedacinho pequeno como aquele, quantas caixas de alface eu consegui tirar. Isso que eu Quase queria te todos os falar, dias eu Pedro. tiro Olha, couve. é uma coisa que às vezes eu não consigo entender como é que tem gente passando fome num país como o Brasil. Quer dizer, o que acontece? Que alimento há para alimentar 10 vezes a população. Sim, né? sim. O que é? Ignorância, má distribuição? A gente está entrando por um viés político, mas eu gostaria que você... É falta de informação da pessoa que ela pode fazer uma hortinha na casa dela, ela pode... O que acontece, hein, Pedro? Na minha visão... Na sua visão. Tá? Falta um direcionamento político, Uhum. falta orientação, existe realmente uma ignorância, as pessoas ignoram. Primeiro, eles acham que isso é de só menos importância. Tá? Não é uma coisa importante. Tá? Talvez um campinho de futebol para as crianças é muito melhor do que nada contra o esporte, Claro, eu acho claro, maravilhoso. sem dúvida. Tá? Tem a sua importância, mas a gente sabe. tem a sua importância, Mas comparado com um pequeno espaço que poderia uma horta, fazer... né? Não era para ter gente passando fome, né, Pedro? Não era para ter gente passando forte. Eu estive em Cabo Verde e lá chove 2 semanas. Certo. Eles não têm um rio na ilha que eu estive. Em Cabo Verde. Em Cabo Verde. Não tem um rio? Não tem um rio. Tá brincando? Não tem um rio. Existem algumas valas que eles fizeram na intenção que quando chovesse, enchesse aquilo, mas não enche. E eles correm, tem uma corrida de cavalo que acontece lá, eu até assisti um pedaço de uma quando eu estive lá. E as pessoas o que fazem? Plantam dentro de casa. Tá? Inclusive eu estou querendo fazer lá o 2º andar lá, porque está faltando. Legal, sabe? legal. Então o que eles fazem? Eles fazem uma armação,
uma caixa de madeira, jogam terra ali e aguam, tá? E em cima da laje deles, eles tiram um pouco de alface, tiram alguma coisa. Porque o solo é muito cheio de pedra, muito areia, e o solo não é legal. Então, eles vão tirar a terra em algum lugar para conseguir plantar. Então, existe sim essa falta de orientação, essa falta de estimulação. Tá? Sem dúvida. É uma pena, mas a gente espera que através de informações como essas do Pedro, que deveriam estar na grande mídia, né? Não estão, que a gente sabe que pode fazer a diferença. Pedro, esses produtos orgânicos que a gente compra, o que você tem a dizer sobre eles? Olha, quando são orgânicos, maravilhosos. Tá? Agora é importante a gente não comprar gato por lebre, né? Ah, tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade. Quando você tem um alimento sem agrotóxico nenhum, ele é muito melhor. Tá. Agora, Jamil, às vezes não é possível você comprar ele orgânico, mas é possível você escolher ele no mercado. O tomatinho menor, a folhinha que o bichinho compartilhou. Se o bichinho passou por lá, melhor ainda. Posso comprar e levar para casa que não tem agrotóxico. Você veja, então, pelo que você está falando, quanto menos bonito, melhor. Sim. Quanto mais bonito, sim. Eu tenho que ficar... Se você pegar aquela maçãzona linda, bonita, maravilhosa, aquela é para Cinderela, está envenenada. Para nós tem que ser uma coisa pequenininha, feia, porque nasceu assim mais natural. Não vou falar que não tenha, mas a quantidade de... agrotóxica é menor. Vai ser bem menor. Qual que é a tua opinião sobre os transgênicos, hein, Pedro? Olha, os transgênicos é uma bomba que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. A transgenia ainda ela é observada, teme-se que para gerações futuras a gente tenha o desfecho de qual vai ser a resposta dentro do nosso organismo. Talvez o nosso organismo possa se adaptar, mas aí existe um problema, Jamil. Se não houver um problema mais sério, as empresas que trabalham com a transgenia só vão aumentar. Porque você vê o exemplo, não vou citar nome, mas a maior produtora de transgênicos aí, você compra a semente com ele, você tem que participar lá, royalties tem que estar presente na transação, e agora você planta sem o defensivo agrícola dele, sem os implementos dele. Não vai. Pronto, não vai. E agora o que eles fazem? Você se torna refém. Tá? E amanhã ou depois o seu solo, você fala, não vou plantar mais, o solo já não é mais legal como era anterior e você tem que voltar. Existe um estudo para conseguir manter aqui, ó, agricultura na minha mão. Tá? Então a transgenia, além dessa coisa no meu organismo, existe um interesse por trás. Quem já assistiu os filmes que tem na internet, né? Podemos falar nome de empresa, né? Mas fala do nome dos filmes, você pode citar um filme aí que a gente possa procurar? Existe um filme que eu acho muito interessante, O Mundo Segundo a Monsanto. Tá? Isso. Já falou, não? É interessante. Não, é porque é interessante, é um filme, eu estou dando o nome do filme. Tá? Então é importante que você assista para ver qual que é a grande realidade. O Mundo... Segundo a Monsanto. Olha aí, vamos recomendar então. Né, vamos assistir e acordar, né? Importante acordar. Pedro, voltando a falar de desintoxicação, a famosa, não é dieta, mas aquela famosa desintoxicação do limão, que é tão popular. A cura do limão, você pinga não sei o quê, daí no segundo dia não sei o quê, daí... O que você tem a dizer? Ela funciona, é muito interessante isso, o limão, o abacaxi, elas são frutas ácidas, mas quando cai no organismo, elas alcalinizam. E daí para frente elas fazem com que o seu pH se torne mais alcalino, o que é muito saudável para o organismo. Tá? Então a cura do limão realmente é um bom mecanismo. Agora se você entrar lá no 5 ao dia, existe um site www.5, número 5, 5 ao dia. Esse site é um site que ele é mantido pela Organização Mundial de Saúde, pelo FAO, Unicef, e ele fala das vantagens de todas as frutas e todas as hortaliças. Quando você lê sobre o limão, você fica encantado. Tá? Então ele tem uma série de vitaminas, minerais e fitoquímicos. Mais do que efeito nutricional, tem efeito curativo. Tá? Esses fitoquímicos. Então é muito interessante realmente. É fantástico. Pedro, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela tua participação. Isso é um serviço de saúde que a gente faz aqui no programa, trazendo você,
de qualidade, até de caridade para com as pessoas, porque esses conhecimentos salvam vidas. Ok. Né? Então eu fico muito feliz e quero dizer o seguinte, que eu fico em inteira disposição de vocês. Vai voltar se eu muitas posso colaborar, se pode sim e colaborará muitas vezes mais, Pedro. Obrigado. Não esqueça do nosso e-mail, presenciaharmonia@morc.org.br. Continue nos escrevendo e mandando as suas sugestões. E vamos ver o que a Vivian Tedardi agora preparou para nós como dica cultural. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica cultural de hoje é o livro As Glândulas Endócrinas e Nossa Saúde, do Dr. Paul Dupont. As glândulas endócrinas têm uma influência muito importante sobre as funções físicas e psíquicas do nosso ser. Este livro trata da influência das principais glândulas endócrinas sobre nossa saúde, embasado nas mais recentes pesquisas a respeito, dando indicações de como podemos reequilibrá-las nos casos de desarmonia. Ele traz para este reequilíbrio elementos da dietética, homeopatia, fitoterapia e aromaterapia. É uma obra de prevenção que permitirá a cada um de nós melhorar o funcionamento de nossas glândulas endócrinas e também alcançar um melhor equilíbrio interno, fonte de saúde. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!